Fala galera, aqui é o George do Houston Rockets Brasil. Nós vamos falar do elenco que Houston montou para começar o training camp da temporada 2023-2024. O training camp, que é a temporada de treinos, começa oficialmente com o Media Day, que ocorreu na segunda-feira, dia 2 de outubro. E durante o Media Day, o Rockets divulgou a lista dos jogadores que vão participar dos treinamentos, que começaram hoje, na terça-feira, dia 3 de outubro. Atualmente, Houston tem 21 jogadores em seu roster, sendo 15 jogadores com contrato normal, 3 jogadores com contratos two-way e 3 jogadores com contratos de 10 dias, os famosos Zip 10 ou Training Camp. Apesar de não ser o foco do vídeo de hoje, os 14 jogadores com contrato que irão participar do Training Camp são Aaron Holiday, Amen Thompson, Jock Landale, Jalen Green, Fred VanVleet, Cam Whitmore, Jason Tate, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr., Terry Eason, Alperi Sengun, Jeff Green, Boban Marjanovic e Reggie Bullock. Desses aí, o Reggie Bullock ainda não realmente assinou. Ele foi anunciado ontem que assim que ele deixar os waivers, ele foi dispensado pelo San Antonio Spurs, ele vai assinar com o Rockets. Então ele nem estava na lista que foi divulgada ontem, ele é uma novidade. Mas se vocês perceberam, eu falei no primeiro momento que o Rockets tem 15 jogadores com contrato, mas citei que apenas 14 foram divulgados para fazer parte dos treinamentos. O 15º elemento é o armador Kevin Porter Jr., que está sendo acusado de agredir a namorada em um hotel de New York. Por isso ele está afastado da equipe desde o mês passado e acredito que ele não jogue mais pelo Rockets. Ele deve ser trocado ou pode ser dispensado. O Houston está aguardando a decisão da NBA sobre ele. Então, em um próximo vídeo, quando houver um desfecho real dessa história, a gente trata um pouco mais sobre o Kevin Porter Jr. Vamos deixar ele de lado agora. Mas o foco do vídeo para vocês é apresentar os 6 jogadores que buscam um contrato ou um espaço no elenco do Rockets para a temporada. Lembrando que uma equipe pode ter até 21 jogadores em seu elenco durante a off-season. A off-season é esse período entre uma temporada e outra que estamos agora. Mas durante a temporada esse número é reduzido para 15 jogadores. Desde 2017, porém, a NBA criou os contratos two-way, que são jogadores que podem atuar um número limitado de jogos na liga e passam a maior parte da temporada nos times da J-League, a Liga de Desenvolvimento, que no caso do Rockets, o time afiliado do Rockets é o Rio Grande Valley Vipers. Para essa temporada, houve algumas mudanças nos contratos two-way. O número de contratos permitidos subiu para 3, eram 2 até a temporada passada, mas há uma regra de elegibilidade para os jogadores. Eles podem estar ativos até 50 dos 82 jogos da equipe na temporada regular. Mas ainda tem uma exceção dentro dessa regra. Se um time não tiver o elenco com 15 contratos, como era o caso do Rockets até ontem, que ele não tinha o Reggie Bullock, ele só tinha 14, os two-way só podem atuar em 90 jogos somados, tipo 30 cada um, por exemplo. Atualmente o Rockets tem 3 jogadores sob contrato two-way: Jermaine Samuels, Trevor Huggins e Darius Days. Já os contratos de exibição, ou como são mais conhecidos, convites para o training camp, são geralmente para a franquia avaliar jogadores que não estavam sobre o radar dos principais times. No caso do Rockets, são 3 nomes: Nate Hinton, Nate Williams e Matthew Mayer. Nesse caso, o Matthew Mayer é um calouro que não foi draftado nessa temporada. Agora vamos saber um pouco mais sobre cada um deles. Começando pelos two-ways. Jermaine Samuels Jr. Samuels é um ala de 24 anos e 6'7" de altura. Passou os 5 anos da faculdade em Vila Nova, sendo campeão como calouro em 2017 e 2018, quando ainda era reserva. Virou titular nos outros 4 anos, tendo sua melhor média de pontos na temporada 2020 e 2021, com 12 pontos. Com esse desempenho, acabou não sendo draftado em 2022, que foi quando ele terminou a faculdade, e rumou para a J-League para atuar no Fort Wayne Mad Ants, a afiliada dos Pacers, do Indiana Pacers. Na temporada com as Formigas Malucas, teve média de 18,3 pontos e 9,5 rebotes, arremessando um número muito bom, de 46,2% para os 3 pontos. Mas, não se enganem, esse número é muito bom, mas foi apenas 1,2 tentativas por jogo de arremesso de 3 pontos, então esse número é bem enganoso. Na última Summer League de Las Vegas, atuou pelo Rockets e obteve médias de 11,3 pontos, 5 rebotes, 3,5 assistências e o número do aproveitamento das bolas de 3 caiu para 35,3%, com um número de tentativas bem maior que na J-League, 2,8, já praticamente mais que dobrou. Após esse desempenho dele, ele foi contratado pelo Rockets para assinar um contrato two-way.
Ele venceu até uma concorrência com o Matthew Mayer, nesse caso aqui, para assinar esse contrato. O segundo nome é o Trevor Huggins. Huggins é um armador de 6'0", de 24 anos. Ele é um armador nato. Assim como Samuels, Huggins não foi draftado em 2022, mas assim que a Free Agency abriu, ele assinou um contrato two-way com o Rockets na temporada passada e foi atuar no Rio Grande Valley Vipers. Em alguns jogos, quando o Kevin Porter Jr. e o Jalen Green não puderam jogar, ele ganhou uma oportunidade. Ele jogou 3 jogos seguidos, apesar de poucos tempos. E no final da temporada, o seu número foram apenas 5 partidas com o Rockets, com média quase nulas, de 1,8 ponto por jogo em 5,6 minutos. Pelos Vipers, porém, foram 28 jogos com média de 20 pontos, 6,1 assistências e 1,3 roubo de bola, com uma boa média de aproveitamento na bola de 3 pontos, com 37,8 e um volume assustador de 11,9 tentativas por jogo, praticamente 12 bolas de 3 por jogo ele arremessou. Na Summer League de Las Vegas, atuou em 6 partidas com média de 14,5 pontos e 6,5 assistências. Novamente, uma média muito boa no aproveitamento de 3 pontos, 38,2% em 9,2 tentativas por jogo. Com a ausência, afastamento do Kevin Porter Jr., o Huggins tinha uma grande chance de entrar na rotação do Rockets, até porque eu acredito que ele é superior ao Aaron Holiday, que já é um veterano que não agrega muito, nunca agregou muito na sua carreira. Ele é irmão do Drew e do Justin Holiday. Eu acho só que com a chegada do Red Bullock, as chances já diminuíram, mas eu acreditava muito nele podendo entrar na rotação, mas o Rafael Stone apostou num veterano que deve entrar na rotação mais rápido. E o último jogador com contrato two-way também já estava desde a temporada passada, Darius Days. Days é um ala de 24 anos, faz agora 23 anos no caso, completa 24 no próximo dia 20 de outubro e tem 6'8", de altura. Eu nunca sei falar a altura em pés, mas sim. Assim como seus 2 companheiros de two-way, Days também não foi draftado em 2022 e logo após no mercado de undrafted ele assinou com o Miami Heat, mas acabou dispensado em outubro. Ele assinou em agosto de 2022, logo depois do draft, em julho, agosto, e acabou dispensado em outubro. Imediatamente o Rockets pegou o contrato dele na lista de waivers. Aquele waivers, mais ou menos, um time dispensa um jogador e o outro time, se quiser pegar ele antes dele virar um free agent, assume o contrato que ele tinha, o mesmo contrato que ele tinha assinado com o time anterior. Então o Rockets pegou o contrato de two-way dele. Com o Rockets ele atuou em apenas 4 partidas na temporada, com uma média de 3,8 pontos em 6,3 minutos. Mas o Days acabou sendo importante para o Vipers na J-League, atuando em 29 jogos como titular e fazendo uma média de 24,4 pontos, 9,8 rebotes e 1,2 roubo de bola, com um aproveitamento de 37,1 nas bolas de 3 pontos em 10,9 tentativas. Vale lembrar que os dois têm 37% mais ou menos, e um volume de um com 12 e outro com 11. Né? O Vipers é conhecido por uma equipe que arremessa muito de 3 pontos, é uma das principais equipes que arremessa de 3, pegando aquela filosofia anterior do Rockets com Daryl Morey, Mike D'Antoni, que era priorizar a bola de 3 pontos, e o Vipers ainda tem muito isso. Então, o Days vem muito nessa pegada. Na Summer League de Las Vegas, atuou em 5 partidas e teve média de 8 pontos e 4,8 rebotes, chutando 39%, mas há em 5,6 tentativas. Então na NBA, na Summer League, apesar de ser bem parecido com a J-League, ele já reduziu pela metade praticamente sua tentativa de bola de 3 pontos. Atualmente, a concorrência na ala do Rockets está bem pesada e provavelmente eu não acho que ele vai receber muitas chances para entrar numa rotação ou mesmo assinar um contrato definitivo. Eu deve passar mais uma temporada em Vipers com o time de Houston, monitorando de perto sua evolução. Uma eventualidade, troca, algumas lesões podem fazer ele jogar alguma coisa. Mas, por exemplo, a ala do Rockets hoje em dia tem Dillon Brooks, que chegou com um contrato muito bom. Muito bom, muito longo no caso. Terry Eason e o Ken Whitmore, que são os alas principais. Além do Jabari Smith Jr.,
O Jeff Green, que provavelmente vem por um, como eu digo, por um small center, né? Ball, um center de small ball, mas pode ser um ala de força, um ala. Então as alas são muito cheias. Tem o Tate, Junction Tate também. Então, e além do Amen Thompson, que é um jogador muito alto, apesar de ser guard, ele pode atuar na ala junto com numa formação com o Van Vliet e o Neil Green. Vamos aguardar, mas dificilmente o Days vai conseguir uma vaga nesse time. Esses são os três two-ways. Eu acredito que o Rockets não vai fazer muitas alterações nesses três nomes, não. Talvez alguém, o Samuels, mas o Days e o Hudgens são jogadores que já vêm de Houston, já tiveram na temporada passada, pode ser que continue com esse contrato. Já os contratos de exibição são jogadores que não têm contrato oficiais, eles recebem um convite, normalmente é de 10 dias, mas não necessariamente são 10 dias de contrato, né? Então, vamos lá. Nate Hinton. Talvez o mais conhecido dessa lista dos sem contrato oficial, Hinton é um ala armador de 24 anos, 6'5", 6'5" de altura. Em sua carreira universitária, passou pela Universidade de Houston e disputou apenas uma temporada e botou seu nome no draft de 2020. Apesar de colocar seu nome e ter a elegibilidade de voltar para a Universidade de Houston, ele não foi escolhido no draft de 2020, mas acabou se tornando um jogador profissional. E assinou um contrato com o two-way com o Dallas Mavericks depois do draft de 2020. E atuou 21 jogos na J-League. Lembrando que o Mavericks não tem afiliado, não tinha, né, afiliado. Então o Hinton atuou pelo Long Island Nets, que é do Brooklyn Nets, e o Santa Cruz Warriors, que é do Golden State. Depois de Dallas, ele se destacou um pouco na J-League e assinou um contrato de 10 dias com o Indiana Pacers. E foi pro Fort Wayne Mad Ants, que é o afiliado do Pacers, como eu falei mais lá em cima. E agradou, e ele assinou um contrato two-way com o time de Indianápolis. E na NBA ele atuou 2 jogos e em 4 minutos, apenas em Indiana, né? Na última temporada disputou a J-League pelo Cleveland Charge, afiliado do Cavaliers, mas nunca chegou a entrar em quadra pelos Cavaliers. Ao todo, foram 72 jogos na Liga de Desenvolvimento, em 2 temporadas, com média de 14,4 pontos, 7,5 rebotes, 1,7 roubo de bola e aproveitamento de 37,5% em 5 tentativas de bola de 3 por jogo. Na última Summer League de Las Vegas, Hinton atuou pelo Rockets por 6 partidas, com média de 11,8 pontos, 5 rebotes, 2,7 roubo de bola e 35% em tentativa de 3 pontos. Vejam que esse 2,7 roubo de bola é um número bem alto, ele é um bom defensor, bem ágil. E após esse desempenho na Summer League, foi um dos 3 convidados na verdade 4, que teve o Obsea, que acabou sendo dispensado. Após, assinou um contrato de 10 dias para o camp do Rockets e tentar uma vaga aí, um contrato, um two-way, ou então em uma outra equipe. As equipes costumam assistir os camps um dos outros. Imprensa. O segundo nome é o Nate Williams, que é Janathan Williams, é um nome bem difícil, mas a gente pode chamar só de Nate Williams, que é como o Rockets listou na divulgação do elenco. Williams é um alarmador de 24 anos, que também passou em branco no draft de 2022. Incrível como o Stone gostou desse pessoal que não foi draftado em 2022. Assim como o Hinton também tem 6'5", 6'5" de altura. E também todos têm 24 anos, bem curioso. Após o draft de 2022, assinou para jogar a Summer League daquele ano, da temporada passada, pelo Utah Jazz. E também acabou recebendo um Exhibit 10, um contrato de exibição, para participar do camp do Utah Jazz. Mas não conseguiu um contrato, acabou indo para o Salt Lake City, afiliado do Jazz, Salt Lake City Stars. Após 32 jogos pelos Stars, com média de 14,4 pontos, 4,5 rebotes, 42% de aproveitamento na bola de 3 em 4 tentativas. O jogador chamou a atenção de outras equipes e assinou com o Portland Trail Blazers, quando atuou os últimos 5 jogos da temporada da NBA, sendo 5 como titular, né? 4 como titulares, atuou em 5 partidas. Ali no final da temporada passada, quando o Blazers
meio que começou a perder, muitos dizem que perdeu de mal, e até o Lillard não jogou, e para eles conseguirem uma pick alta no draft desse ano, 2023, então ele acabou sendo titular. Teve até uma boa minutagem, terminou com uma média de 10,6 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 37,5% de aproveitamento em 1,6 tentativa nas bolas de 3. O Blazers, apesar dessas toda a mudança, no rebuild, da troca do Lillard, ainda apostou nele para disputar essa última Summer League agora. Disputou a passada pelo Jazz, essa agora pelo Blazers. E em 4 jogos teve média de 3 pontos, 2,8 rebotes e pelo visto não agradou, pois não recebeu nenhum convite para o camp de Portland. Mas o Stone, o Rockets e o Doc, a equipe viu alguma coisa nele e chamou para os treinamentos, um contrato de 10 dias. Por último, vem o Matthew Mayer. Mayer é um ala de 6'9", alto, um ala não de força, mas é um ala de 24 anos, que ele é calouro, ele não foi draftado nessa temporada, nesse draft de 2023, mas logo após o draft ele foi contratado pelo Rockets e disputou a Summer League do Rockets. E atuou em 4 partidas com a média de 12,5 pontos, 7,6 rebotes, com um aproveitamento de um ótimo aproveitamento, de 43,5% nas bolas de 3, em 5,8 tentativas por jogo. Eu lembro muito bem de um jogo, agora eu lembro muito bem, né? E não esqueço. Mas eu lembro no jogo em que o Rockets, acho que acredito foi contra o Thunder, que ele entrou na Summer League e acertou simplesmente tudo. Eu gostei bastante, é um bom arremessador, um jogador bem interessante. Tem seus defeitos, mas eu gostei muito dele, até me agradou mais do que os Samuels, né? Nessa Summer League. Eu assisti os jogos do Rockets quase todos. Não assisti só o primeiro lá que o Jabari Smith detonou, mas ele foi um jogador bem interessante, o Mayer. Pra mim, acima do Samuels. E agora, tipo, minhas considerações finais sobre os seis. O Samuels, ele é um jogador atlético, muito também baseado no scouting report dele da época antes do draft, né? Vamos ler e eu botei umas considerações minhas. É um jogador atlético que pode se tornar um 3&D na NBA, que 3&D, é um arremessador de 3 e defensor, pois possui as características físicas exigidas para a liga. Esse é um scouting report dele antes da liga. Eu também gosto dele muito assim. Aí, assim como eu falei pro Days, as chances dele ganhar espaço e ter uma chance são bem pequenas, porque os alas do Rockets estão muito... As alas já estão muito cheias e, por exemplo, a chegada do Bullock também, que é um 3&D, então fica mais difícil. O Eason, se começar a arremessar, é um defensor e bom arremessador de 3. O Tate, apesar deles terem uma infiltração maior, mas se começarem a virar arremesso, Paulo Brooks, então tem jogadores com umas características que o Rockets já tem, então eu não vejo os Samuels evoluindo. O Huggins, eu gosto muito dele gostava, né, antes do Bullock chegar, para ser o 4º nome na rotação dos guards, ou o 5º, que era o Green, o Van Vliet e o Thompson, com o Whitmore e outros que pudessem atuar como ala e o segundo guard. Prefiro, comparado com o Dashen Nix, que era o que estava ano passado, ele é infinitamente superior, e com o Holiday, como eu já falei também. O Days, eu já falei, ele também é bem parecido com o Samuels, assim, então não é o que o Rockets precisa. Por exemplo, o Maia, ele é pega um bom reboteiro e um bom arremessador de 3, ele já não tem uma defesa tão boa, então ele é um pontuador, tipo, ele traz uma coisa diferente dos outros alas que o Rockets tem. Ele é um arremessador, tipo, então pode ser que ele ganhe um espaço. Vamos aguardar como é que vai ser ele nesses treinamentos. Já falei do Maia primeiro aqui. O Hinton é um jogador bem fraquinho pra mim. Não gostei dele, apesar de ser um guard que pega muitos rebotes. Ele ataca bem, um jogador com muita vontade. Se a gente for comparar, ele lembra muito o Eason. Só que o Eason tem muito mais talento, né? O Terry Eason. E o Williams também, eu fui rever os jogos pelo Blazer na Summer League não, na temporada passada, não. Tem um jogo que ele joga 32 minutos, mesmo assim
não acho que seja um jogador para NBA, não. Todos os 6 é o que menos me agrada, o Nate Williams. E então é isso, chega mais um final aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, curte, se inscreve. Nós estamos começando, vamos falar muito sobre o Houston Rockets aqui nessa temporada. Vamos tentar fazer vídeos bem legais. Se vocês tiverem sugestões de ideia de vídeos, pode ser históricos, de análises, o que vocês quiserem, nós estamos aí. Obrigado pela atenção e valeu, galera.